In the name of the Lord Jesus. Saúde a todos vocês em todos os lugares que vocês encontram. Eu sou o profeta Dr. Azaf falando com vocês. Vocês estão bem-vindos para esta live. Eu saúdo todos vocês, meus queridos irmãos, em todo o território nacional do Rovuma ao Maputo. Ei, escuta, do rio Rovuma ao rio Maputo. E do Zumbo às praias do Índico. Ok, muito obrigado. Eu saúdo a todos vocês moçambicanos na diáspora. As nossas orações são, na verdade, dirigidas ao trono do nosso Deus, onde também Jesus Cristo está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. As nossas orações são apoiadas pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santíssima de Deus. E olha, a nossa intercessão que nós temos na presença de Deus, na verdade ela é forte porque, veja bem, é apoiado pelo sangue de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz de Calvário. Ela é apoiado pelo poder da ressurreição, entende? Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A nossa intercessão pelo bem-estar de Moçambique é apoiado pelo poder da ressurreição. O único que morreu e ressuscitou dentre os mortos é Jesus. Se você vai observar as coisas, a Bíblia fala que ele é o primogênito, é o primeiro a sair dos mortos. Todos os grandes presidentes, ditadores, chefes de estados, fundadores de religiões morreram, estão debaixo da terra. A morte segurou eles, mas Jesus ressuscitou. Então a nossa intercessão é forte, Moçambique. Eu venho aqui para dar ânimo para vocês, que olha, não dá nós ficarmos desanimados. O ataque é grande, por exemplo. Se você vai acompanhar a situação geral do país, quando se fala que há um diálogo inclusivo, portanto, que vai trazer a unidade nacional, não tem nada a ver. A Frelimo está no tempo da sua morte. Eles querem ver que se talvez fugir com outros partidos e evitar a anamola, eles podem continuar. Eles não vão continuar. Eu não sei por que gente grande, 80 anos, outros já nem conseguem andar de velhice, mas eles não aprenderam nada todo o tempo. Se Deus permitiu a Frelimo governar com uma governação errada por 50 anos, eles têm que dar graças a Deus. Por exemplo, a reclamação de Deus não é que eles não podiam estar no poder, o problema é que eles matam pessoas porque precisa do sangue para entregar ao dragão, a Satanás, a maior feitiçaria que está instalada dentro do território nacional, para eles continuarem no poder. Que tipo de governação é essa? Que governa com derramamento de sangue. Deus está cansado com o sangue de inocentes. A Frelimo precisa entender isso. Desde que eles chegaram, disseram que eles eram um Estado laico, nós somos laicos, para fugir de Deus, porque é um partido da esquerda que prova leis sem consultar a Deus. Veja a perseguição da igreja agora. Veja a perseguição da igreja no país. Quantos membros um pastor precisa de registrar uma igreja no país? Começaram com 500 membros, agora estão a falar que deve ser 5.000. E alguém para abrir uma barraca de bebida em que as pessoas vão beber, se embebedar, lançar fora responsabilidades familiares, responsabilidades trabalhistas, responsabilidade de lei e a ordem no país. Ele abre hoje, amanhã está a vender bebida. Coisas que não têm promessa em proteger a sociedade moçambicana. E a igreja que transforma o cidadão de dentro para fora. E esse governo impede. Já falaram, não pode ser pastor sem 30 anos. Quem disse que não pode ser pastor sem 30 anos? Eles não estão a ler a história de Israel. Não estão a ler os livros históricos. Os princípios de Jeová dos Exércitos, que tem governo teocrático. A teocracia de Deus é a melhor no mundo, porque ele dá leis limpas para o bem-estar de um país. Em quantos anos Uzias começou a governar Israel? E por todos esses 40 anos que esteve no poder. Quantos anos tinha Saul quando foi escolhido e ungido por Samuel? Como é que a Frelimo hoje vai perseguir a igreja cristã a dizer que, olha, não pode ser pastor se não tem 30 anos? Quer dizer, os jovens estão a pecar se adoram a Deus. Vocês acham que os jovens estão a pecar por vir para Deus? Vocês não agradecem a transformação da sociedade moçambicana? Vocês querem continuar a ver o crime no país?
Vocês querem continuar a ver casamentos imaturos das crianças, garotas que não podem ir para a escola por causa da sexualidade, das 14. Vocês querem ver tudo isso acontecer? Que tipo de gente é vocês? E agora perseguem a Jesus Cristo. Vocês perseguem Jesus Cristo. Vocês vão aguentar com Deus? O Estado moçambicano vai aguentar com Deus? Vocês vão aguentar com a vara de Deus? Vocês estão a amaldiçoar não a vocês mesmos, aos vossos netos. Eles vão viver comendo areia. Os vossos netos vão comer matope. Os vossos netos vão virar comer aquilo que está a sair do cu. Vocês perseguem a Deus. Vocês não temem a Deus. Vocês perseguem a igreja. E mesmo depois de derramar tanto sangue, vocês não querem se arrepender. Mas deixa eu falar à sociedade moçambicana. Para vocês que estão dentro do país e vocês que estão fora na diáspora. Moçambique vai ficar livre. Eu trouxe alguma coisa, cá um trechinho que eu trouxe aqui. Eu estou no estúdio aqui, da minha televisão, AZTV ao vivo. Você já tem? AZTV Live.tv, tudo junto. www.aztv Live. Live é o inglês, né? Tem que pôr o I, L-I-V-E. Live.tv. Assista as atividades do mundo, o que está acontecendo na África. É uma televisão multilingual. Levei 30 anos me preparando para abrir essa televisão. E essas duas rádios. A outra rádio, www.azaf.com. Azaf é com Z, viu? AZAFE.com. Está na galeria, 24 horas. A outra está ali mesmo ao abrir a televisão, em cima, na galeria. É a rádio essa aí. Eu estou procurando dar a informação pura. É a minha contribuição para Moçambique e o mundo. Não foi dado essa graça, por exemplo, que está com o nosso presidente Venâncio Mondlane. Não tem. Ele é muito inteligente na política. Meu Deus, Moçambique precisava disso. E essa grávida da família Mondlane, essa grávida, Nimba Leitile, Venâncio Mondlane, estamos chorando diante de Deus. Deus, guarde Venâncio Mondlane. A ordem dos advogados do país deu o princípio da solução da justiça, dizendo que não pode ser o alfa e o ômega dos problemas de Moçambique, as manifestações. As manifestações estão inseridas na Constituição da República. Moçambique tem uma democracia justa e toda a gente pode manifestar. É a forma de se expressar. Porque nós, os pobres, somos o povo mais quieto que tem. Para falar, tem que levantar um cartaz e falar. Está na Constituição da República. A polícia veio. Não tinha ninguém, nem arma branca, que é a faca, nem pelo menos uma arma, vamos lá, AK-47 não tinha, mas mataram mais de 600 pessoas. Essas manifestações foram violentas e tudo mais, e procuraram matar Venâncio Mondlane. Graças a Deus, Deus tem nos guardado Venâncio Mondlane. Não tem nenhum dia, deixa eu te falar, um dia só, que eu não aproximo ao trono de Deus para agradecer a família Mondlane, para agradecer a grávida que trouxe Venâncio Mondlane, uma oferta para Moçambique. Moçambique vai respirar, Moçambique vai ter a liberdade política. E veja lá essas algumas lições aqui que eu tenho aqui do partido Ana Mola. Ana Mola, escuta lá como é que se explica Ana Mola. Aliança Nacional para um Moçambique livre e autônomo. Moçambique livre e autônomo. This is a total independence of Mozambique who's autonomous. The country must be autonomous. We need to be autonomous so that we can decide for the future of our country. It's Ana Mola, né? Ana Mola. Aliança Nacional para um Moçambique livre e autônomo. Glória a Jesus, que coisa maravilhosa. Esse país é nosso, sabe, Moçambique? Esse é o nosso slogan, né? Esse é o nosso slogan lá na vanguarda da independência total da economia para todos os moçambicanos. A nossa vanguarda lá, ela canta: esse país é nosso, salva Moçambique, Venâncio. Outros ficam doentes. Não adianta, meu filho.
Os ditadores não vão subsistir, os outros ficam doentes. Vem, não, você não vai fechar. Como é que você vai ser presidente sem povo? Está aí o chefe de Estado. Ele, coitado, quer ter um comício como Samora Machel erra. E quando vai chegar Samora, até nós nas escolas temos a dispensa dos professores, encher umas bombas assim, ó. Isso é que é presidência. Não é só o presidente, só a coluna no Mcinha. O presidente do Mcinha, ou o Zinhanhan. Ok, veja aqui. Veja aqui, ó. A nossa visão, veja lá a nossa visão para Moçambique. E essa Ana Mola que estou falando, somos nós. Somos nós. Eu falei que eu sou apologético de Ana Mola. Eu sou apologético de Venâncio Mondlane. Eu sou defensor dos princípios da Ana Mola. Eu não vou recuar. Eu esperei esse tempo. Eu esperei esse tempo com ânsia. Meu Deus, quando Samora Machel fez o último discurso em 1983 no Madrid e deu, portanto, as três palavras, ele falou assim: defender a pátria, vencer o subdesenvolvimento e construir o socialismo, onde toda a gente viveria igual. Ok, depois desse discurso fomos levados como improdutivos, porque eu não tinha cartão de trabalho, né? O país tinha muita a carência de trabalho, não era fácil você conseguir cartão de trabalho, era uma coisa mais difícil que você tem. E nós tínhamos que fazer tontonto, aquele bairro Baião, Ilha Matola ali, unidade F, 700, nós cozinhávamos aquilo ali, usando aquela fábrica lusitana, íamos comprar repulsados, misturava tudo e depois fazíamos tontonto. Conhecem, né, tontonto? E nós alimentávamos todo Luiz Cabral, Baro Malanga, Cachamão Curubogo, não ia usar a tontonto. Não era fácil você ter cerveja. Se você vai almoçar, os que bebiam cerveja só tinha direito de uma garrafa de Laurentina. Não tinha o 2M, era muito difícil. Foi um tempo difícil, 1980. Pois fomos levados para Cabo Delgado, né? Fomos levados para Cabo Delgado como improdutivos. E nós fomos, na verdade, separados por sermos muito jovens. Fomos separados para combater. Cabo Delgado também estava muito apertado com a guerra civil. Fomos estacionados no centro cisaleiro de Moaguide. Centro cisaleiro de Moaguide deve estar me escutar as pessoas lá no distrito de Metuge, aldeia Bandar, aldeia Manuno, Nangua, aldeia 25 de junho, Nangua, né? Ok. E nós estávamos lá naquela fábrica destruída que produzia sisal, Centro Cisaleiro de Moaguide. Nosso comandante Xingo, com os russos ali, e outros comandantes vindo de Cabo Delgado, nos treinava lá. E nos viramos militares. Então, Samora Machel fez esse discurso. Olha, mas depois desse discurso, meu irmão, depois desse discurso, os da Frelimo escolheram matar ele. Porque Samora Machel, ele tinha essa coisa de inclusiva que eu estou a ver com Ana Mola. Por isso que nesse mês de heróis, nós estamos em mês de heróis, entendeu? É março agora que estou a falar. É março. Que data que é? Deixa eu olhar para lá. Hoje estamos no dia 19. Ontem mesmo estávamos a celebrar, portanto, o Dia dos Heróis Moçambicanos, está certo? Temos heróis moçambicanos. Incluindo o presidente Samora Machel, incluindo o doutor Eduardo Mondlane, entendeu? Então a Zagaia, né? A Zagaia cantou povo no poder, povo no poder. Vamos no poder. Opa, foi descansar a Zagaia, ok. Tem muitos heróis aqui. Estou vendo muitos heróis. São heróis verdadeiros, são pessoas que tombaram. Agora voltamos para a coisa fresca. Agora, por exemplo, mataram por essa causa que estava no coração de Samora, por mesma causa está no coração de Venâncio Mondlane, e eles mataram o advogado de Venâncio, que é Elvis Dia. E o senhor Guambe, ali eu estou vendo eles ali na lista dos heróis nacionais. Portanto, vai mudar tudo em Moçambique. Você crê ou não, vai mudar tudo. Mas o problema é que Moçambique não quer me escutar. Talvez vocês queriam escutar um americano. Eu profetizei que a Frelimo estava indo embora. Já passa 20 anos. Eu profetizei que a Frelimo estava indo. Naquele tempo que Guebuza teve eleições, não sei se é no 1999, se eu não estou a enganar, porque essas eleições foram ganhas por Jacama. A Frelimo não aceitou Jacama governar. Então Deus falou a Azaf, a Frelimo só que não entende as coisas. Eles podem impedir a Renama Jacama.
com o seu líder da Câmara. Só que aqui já está desconectado no céu aqui. A Frelimo não vai governar mais. Eu profetizei, por que vocês não estão a vasculhar? Aí mesmo vento a soprar. Gerson Ananias das Aves, vento a soprar. Vai, basta de encontrar vídeos lá. Que eu profetizei há 20 anos. Que era o fim da Frelimo. Fui levado para o céu, vi a bandeira. Eu esqueci a bandeira do meu país. Será que essa bandeira aqui é o maior perigo para o teu país? Porque os que estão a governar esse território são assassinos. Eles mataram muita gente escondido, só que o sangue dos inocentes chegou até mim, Azaf. Frelimo nunca mais vai governar o teu país. Eu sou o senhor. Então, Frelimo, chapo, isso aí, mocoricela, madá. Não tem nada. E ainda vai se montar, conforme a minha visão, vai se montar tribunais do Rovuma Maputo. Pessoas serão julgadas ainda velhos a andar de joelho. Como o Fujimori, o ditador do Peru. Como aquele ditador Augusto Pinochet, do Chile, que foi julgado para depois ir morrer. Ele estava a fazer assim, velho, julgado por 250 pessoas que ele massacrou. Frelimo, como não fique ele, madar. Lá vai ser nenhuma fama, chita uma, papai. Chita uma, ande. Aqui está assim, escuta essa lição aqui, que eu peguei da Ana Mola. O partido que eu apoio agora. Agora fala, vamos falar aqui. Participação democrática. Promovemos a participação ativa dos cidadãos no processo democrático de Moçambique. Participação ativa dos cidadãos. Uma governação boa, ela vira para o cidadão. Olha mais aqui, não sei se você está me escutando. Moçambique livre, por exemplo. Lutamos por um Moçambique livre e independente, sem interferências externas. É preciso termos um país que pode ser livre e o povo pode decidir o seu destino. Aí continua a Ana Mola. Tu deram um pouco da lição, porque as pessoas só falam Ana Mola. Não quero Ana Mola o quê? Não vai lá Ana Mola, eu vou fazer em casa lá. Justiça e transparência. Escuta o que está falando Ana Mola aqui. Defendemos a transparência e o Estado de Direito e a justiça social para todos. Quando você entra na justiça social para todos, os impostos do povo são retornados em serviços adequados para o povo. São 50 anos de governação em Moçambique. Temos mais de 60% de moçambicanos não bebem água potável. Por isso que a perspectiva ou a expectação da vida moçambicana vai até 30, 25, 40 anos. Está morrendo toda a gente, porque estamos bebendo uma top. Não tem saúde esse país. Com 50 anos de governação não tem justiça social. A Ana Mola está trazendo justiça social. O bobo nada é justiça social. Lá na vale, eu falei que badja em quadro. Aí com um punhado de pessoas. Outros bebem água potável, outros não bebem água potável. Por que não se investiu tantos bilhões de apoio que vem dos países baixos europeus? E não podia se criar um sistema permanente da distribuição de água potável para Moçambique? Aí está ali, justiça. Isso está vindo agora com a Ana Mola. É VM7 esse aqui, É VM7. VM7 esse aí. Deixa eu ver uma outra coisa para você. Voz do povo, ok? Somos o canal da voz do povo, representando as inspirações e as necessidades. A voz do povo, representando, portanto, a voz do povo e as inspirações do povo. O povo moçambicano vive de agricultura familiar, você não vai me rejeitar. 80% da nossa agricultura ela cai para a agricultura familiar. O moçambicano vive de enxada. Agora temos agricultura mais moderna, meu irmão. E nessa representação do povo, eu creio que a Ana Mola de VM7 vai trazer a agricultura industrial. Não precisa mais de enxada. Pode-se usar enxada 10 a 5% para cuidar ali. Hoje você, numa comunidade que tem 20 mil pessoas, uma comunidade, uma aldeia, tem 20 mil pessoas, você coloca 20 tratores com as suas enxadas, hoje vai para essa família, hoje vai para essa família, você tem uma agricultura industrial, um povo que tem a sustentabilidade alimentar.
acabar com a fome absoluta no país. Nós não podemos viver dependendo de comprar. Nós temos que ter produtos produzidos. Porque Moçambique é um país virgem. É um país virgem. Sabia que Moçambique é a maior plantação de coco do mundo? Só investindo o coco em bolsas de valor no mundo, nós podemos arrecadar mais de 50 bilhões de dólares para trazer a riqueza a este país. O coco faz óleo de cozinhar, tá? O coco produz o quê? Tudo que você tira, aquelas camas de coco, faz aquilo que chamamos colchões, hein? Aquelas folhas de coco ali, eu que vivia em Cabo Delgado, fui militar, e todas as casas estavam preparadas. Olha, a telha das casas são folhas de coqueiro. Chuva não entra, meu irmão. Aquilo ali é uma casa tão fresca. E além disso, o coco traz o quê? Traz sumo. Quer dizer, só investir em bolsas de valor. Hey? Mozambique Asset Management and using coconut, we can bring 50 billions of dollars and turn it into a riches of the country, from Rovuma to Maputo River. Só com coco. Nessa justiça inclusiva, nessa visão de Ana Mola, de ser a voz do povo. Ainda não mexi na energia. Se a África do Sul, sendo um país trilionário, depende da nossa energia, se ela for bem processada, sabe quantos bilhões de meticais vamos arrecadar de Pretória? Investir em educação, investir na saúde, investir nas raparigas para evitar ter aquele câncer do colo lá. Olha, parar com a destruição da República de Moçambique. Eu gosto de Ana Mola por causa disso, gente. Eu gosto por causa desse plano. E aí você pode dizer, mas por que você está saindo e dando o teu voto a Frelimo? Eu dei o meu voto desde então, filho. Eu dei o meu voto, não havia outro partido. O Partido Frelimo representou os meus valores da nação, meus valores de cidadania, os valores do território nacional, os valores das fronteiras, Moçambique independente. Mas do nada se viraram ladrões. Primeiro mataram Samora Machel. Para mim, Mamã Graça, esse povo que está com você aí, são eles que mataram Saminto. São eles. Quando o avião caiu, eu estava em Cabo Delgado a cumprir serviço militar. Mas eu com os meus amigos falamos uma coisa. É impossível que o avião caia de qualquer maneira. Porque, primeira coisa, tem que se perguntar à CISE, tem que se perguntar ao Ministro da Defesa, tem que se perguntar ao Ministério do Interior, à inteligência militar no país, que se Samora Machel sai para Lusaka, capital da Zâmbia, para a conferência da SADCC, que são países que da linha da frente a lutar contra o apartheid, a independência da Namíbia, acabar com a guerra civil em Angola, hein? E manter o bem-estar do Zimbábue, tanto como Moçambique. Por que esses ministros todos não foram com Samora? É o primeiro ponto. Porque eu vou falar a verdade, moçambicanos. Se eu pudesse, era que a PGR começa a fazer entrevista. São muitos velhos. Mas não deixa Moreira assim. Traz eles. Chama para a PGR. Papai Sam, você estava no governo, estava. Por que não mandaram os Miranges, os aviões de combate, que é o direito de cada presidente? Se ele volta de uma missão a entrar no território nacional, precisa ser escoltado no ar até alterar. Por que deixaram o avião ele cair nas montanhas? Estavam onde vocês? Quem não deu ordem para os aviões proteger Samora Machel? Eu falei com os meus amigos em Cabo Delgado que isto aqui é uma piada. Aquele povo que está lá, eles mataram Samora Machel. Eles mataram Samora Machel porque eles não gostam da sua política. Ele focava no povo, igual que estou a ver aqui no Ana Mola. Hein? Justiça social, direito democrático, direito administrativo, a proteção da justiça nacional, o bem-estar do povo nacional. Ei, Jesus de Nazaré. Aí mataram Samora. Tem que perguntar, devia haver uma tenda igual àquela da BO aqui, e chamar
a sua excelência Eugênio Batista. Junta todos esses velhos da Frelimo. Fambaram com ele lá. Saudações, onde está, juiz Eugênio Batista? Emeritíssimo! Chamaram esses velhos da Frelimo, perguntaram um por um. Chisano, e Macamu, nunca está com sangue, a infantaria motorizada, tínhamos mísseis russos para proteger a chegada do presidente. E Macamu, nunca tinha janga dessa. E vou mandar essa mora lá. Perguntaram um por um. Entrega Batista. Eugênio Batista. Porque a Beatriz de Buchili não está mais na PGR. Não está mais na PGR. Eles ficaram muito nervosos porque nos perseguem. Porque ele aplicou a justiça popular. A Beatriz de Buchili, mulher forte moçambicana. Mas enfim, eu deixo todos vocês para julgar isso. Só que em Moçambique ainda haverá julgamento. Haverá tribunais, papá. Porque a ditadura da Frelimo está indo embora. Vocês estão indo embora. Mas vocês são velhos, onde estar aqui? Se vocês fugirem, querem passar o INSS lá fora, porque estão fazendo muitos prédios, estamos viajando em todo o mundo. Eles falam, esse hotel é de tal. Está vendo esses prédios aqui? Estão alugados, é de tal da Frelimo. Então com uma forma de barriga, me sabe, qual é o nome do bairro? Mitalanziwa, Mutala Moçambique lá. Mitalanziwa, Mutangela Tedele. Mutangela Tedele, me julgaria. Ok, gente, eu tinha poucas lições da Ana Mola, hein? Participação democrática, Moçambique livre, justiça e transparência, voz do povo. Opa. Aqui, democracia participativa, né? Transparência total, justiça social. Meu Deus, soberania nacional. Eita, rapaz. Aí outra coisa que está dentro do preâmbulo da Ana Mola. Jesus Nazaré. Não. Le soberanie de le pays. Le soberanie de le pays. Parce que Moçambique precisait pour les décisions. Les décisions partaient de moçambicanos. E todas as decisões têm vindo de moçambicano, meu filho. Não podemos viver num estado capturado. Você lembra de Guebuza? Quando ele governava e foi comprar as armas para proteger as quirimbas e a zona de economia especial lá no norte, porque estão a roubar nosso peixe. Lembra o que o Fundo Monetário Internacional falou? Você não pode fazer compras sem nos consultar. Não existe nenhum presidente que pode fazer as decisões da segurança do Estado em portas abertas. Não tem nenhum presidente. Não pode ter decisões para a segurança do país em portas abertas. Aquilo é que se chama falta da soberania nacional. Colocaram Moçambique num desastre total. Ora, são dívidas ocultas. Ora, é o próprio Fundo Monetário Internacional que recuou. Filho, era como que tiraram banana na boca dos meninos. Tirou banana, foram embora. A culpar Guebuza que não podia decidir proteger o país sem consultar estrangeiros. Mas agora a Ana Moura está trazendo o valor aí perdido aí. Soberania nacional. Whereby les décisions de le destin de le pays, elle est totalement mozambicaine. Totalement. La décision de le pays vient de Mozambique. Pendant le développement, pendant les bonifications de le pays, toda essa unificação, durante toda a consolidação nacional, as decisões serão feitas por moçambicanos. Meu Deus, mas que coisa. Eu te convido, vai lá no Google, telespectador, porque pá, o tá combinando nunca ganhei esse duelo. Fala com a Google. O que pá? Princípios da Ana Mola. Princípios políticos da Ana Mola. O de sassoso duelo, pá. O timo onela o esse jogo. A mwana não é venâncio montada come in para eticulir em duelo. Para um para nada. Ok. Deus abençoe vocês ricamente. Olha, vou te falar a verdade. Virando um pouco da página. Agora estão a pressionar Venâncio Mondlane através do tribunal. Está a correr aí que explodiu uma voz. Há um áudio que está a fugir aí, que compraram um juiz para culpar Venâncio Mondlane. Eu deixo esse aviso a esse juiz
Se não queres praticar a justiça, você quer apoiar a ditadura, você vai cair com eles. Moçambique já passou o tempo das ordens superiores para o cumprimento da lei. Nós temos direito de nos manifestar nesse país. A CISE não é dono desse país, a UIR não é dono desse país, o presidente não é dono desse país. O dono desse país são os moçambicanos. Samora Machel falou essas palavras maravilhosas. Ele discursava e tinha intérprete de Macua. E disse que Moçambique não tem Maconde. E falava o homem ali. Em Moçambique, cavo Maconde. E dizia Samora, Moçambique não tem Jauá. Em Moçambique, cavo Jauá. Cavo Nhungua. Cavo Maronga. Moçambique é de Moçambique. Cabo, Aluguela, Cabo, Moçambique, Cabo, Macua, Cabo, Kimwani, Cabo, Mandau, Macena, Cabo, Bitonga, Cabo, Machope, Machangana, Moçambique é de moçambicano, branco ou negro, ou mestiço, ou indiano ou chinês. Ei, Samora. Ok, gente, muito obrigado. Nossas orações estão consigo, senhor presidente. Muito obrigado pelo Dia dos Heróis Nacionais. And then, as nossas orações estão consigo para sentar naquele tribunal e ser julgado pela causa justa. Muito obrigado, gente, pelas orações, de ajudar conosco. Olha, ditador maior do tempo é Ali Khamenei do Irão. O reino colapsou. Donald Trump está uma grande missão de Deus de limpar os ditadores. Eu creio que Donald Trump vai chegar em Moçambique. Porque já está bem explícita que Moçambique é a maior porta de entrada de drogas do mundo. Portanto, o governo moçambicano é um governo narcotráfico, narcoterrorista. Frelimo é um governo narcoterrorista. A maior porta de drogas da África, do mundo, vem dos portos moçambicanos. E a maior porta, e a maior rota, eu iria dizer, dessas drogas é a África do Sul. Por todos os contentores passam para a África do Sul. Trump vai pegar isso aí. Continua a orar por esse assunto. Continua a orar por esse assunto. Todos os bandidos aqui na Praça Vermelha serão presos. Graças a Deus, o povo iraniano estará livre para ter a democracia. Graças a Deus, pela Venezuela tem democracia. Hoje está a virar luxo o petróleo para o povo de Venezuela. Que bênção, né? Que bênção, né? Deus é grande. E oramos ainda continuamente pela liberdade e o fim da guerra na Ucrânia e na Rússia, para que haja paz. Muito obrigado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por ter coragem de enfrentar a ditadura do Irão, que procura ter uma bomba atômica para destruir o Estado judeu. Graças a Deus, a vitória está feita. Aquele túnel grande, cheio de mísseis para bombardear todo mundo, que tem mais de 100 quilômetros, é a maior fortificação do Irão, acaba de ser bombardeado pelo B-52 dos Estados Unidos. E penetrou. São milhares de soldados que estão fechados lá, não conseguem sair. A vitória do povo iraniano é justa. A vitória do povo iraniano. A vitória do povo moçambicano. A vitória do povo de Venezuela. A vitória do povo de Cuba. Agora Cuba quer cooperação dos Estados Unidos. Porque agora estão a ver em Havana que olha, Donald Trump está sério. Já vai acabar a ditadura socialista de Cuba. Cuba será livre também. Cuba será livre também. Deus abençoe vocês ricamente. Muito obrigado, seu doutor Azaf. Falei um pouco mais, né? Tive um pouco tempo, né? E vocês que ainda não subscreveram, subscreve, por favor, aumenta lá a subscrição, subscreve, por favor. Vocês querem doar alguma coisa, não para de doar, doa lá para nos fazer melhor. Opa, vocês empresários, principalmente vocês empresários que estão mesmo com a visão de desenvolvimento de Moçambique, venham fazer publicidade à minha televisão aztvlive.tv, faz publicidade, em troca nós vamos publicar a vossa empresa dentro e fora do país. Pode entrar agora mesmo. Está aí o link aí, está aí o link. Entra agora e veja que é uma televisão pura. Uma televisão pura.
Deus abençoe todos vocês em todos os lugares onde vocês estão. Passei mal por estar a viajar para as nações lá fora da África e não conseguia verdadeiramente fazer a membresia da Ana Mola. Mas já está indo uma semana que eu consegui já fazer todo o preenchimento. Muito obrigado, porque tem muitas opções. O nosso Vodacom perdeu linha por causa de estar nas Américas. O Emola também não conseguia mais, não conseguimos ter SMS. Graças a Deus, lá tem o .co.mz da Ana Mola, me deu aquela opção, pude usar o BIM e tal. Hoje sou membro da Ana Mola. Ei, Jesus Cristo, aleluia, Jesus. Eu quero apoiar esse partido até vencer. Deus abençoe todos os membros da Ana Mola, do Rovuma Maputo. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Vocês merecem. Vocês merecem. Vamos orar para o nosso presidente. A vitória nos pertence. Bom, agora a gente fala sobre o conflito no Oriente Médio. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, confirmou a morte do ministro da Inteligência, Ismail Khatib, depois de um ataque atribuído a Israel. O governo iraniano informou que o país entrou em luto depois do episódio. Israel também confirmou a ação militar. A morte de Khatib ocorre em meio a uma escalada de ataques. Antes disso, outras autoridades iranianas já haviam sido mortas. Os ataques teriam ocorrido em diferentes operações militares nos últimos dias. O conflito entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã chega agora ao 19º dia. A gente precisa trazer aqui atualizações para a nossa audiência, agora confirmando a morte desse ministro da Inteligência do Irã. E era mais um nome importante que está eliminado, né? Porque a gente precisa falar a palavra certa, porque todos eles faziam parte de um regime que alimentava o terrorismo no mundo. Alimentava com muito dinheiro, Hamas, Houthis, o Hezbollah, inclusive. Então, Donald Trump ele dá declarações diárias de que ele não quer uma guerra longa. Isso está prejudicando, o Piotr sabe muito bem disso, em relação ao petróleo, ao preço do barril de petróleo. O Donald Trump está preocupado com isso também, porque não afeta apenas a economia global, mas a americana. Apesar dos americanos, eles dependem apenas de 2 a 2,5% do petróleo que vem do Estreito de Hormuz. Mas a China depende, 60%, 70% do petróleo da China vem dali. Mas o Donald Trump está preocupado com as eleições legislativas de midterms. É claro que a economia sempre está à frente de qualquer eleição legislativa e ele está preocupado com isso, mas não apenas com as eleições legislativas de midterms, mas porque ele é muito avesso a guerras, tanto que ele fez operações pontuais, aquela logo depois da Guerra dos 12 Dias entre Hamas e Israel, fez a Operação Martelo da Meia-Noite, saiu, fez a Operação Maduro, saiu, e agora ele fez a operação. O interessante, Paula, é a gente analisar como o Donald Trump, parece que ele e Marco Rubio, eles puxaram o primeiro fio, que foi a Venezuela. Eles entenderam e hoje eles demonstram isso com mais clareza. Nós puxamos a Venezuela primeiro, num efeito dominó, porque aí a gente já isola Cuba, de uma certa maneira, os russos também na América Latina, e depois a gente vai com mais tranquilidade, entre aspas, para o Irã. E isso até agora tem surtido efeito. Saiu uma pesquisa da CNN americana ontem sobre o apoio do eleitorado de Donald Trump em relação à guerra no Irã, aquele eleitorado fiel. E 96% apoiam Donald Trump nessa guerra contra o terrorismo e todos esperam que ela acabe o mais rápido possível. O Irã agora que começou a atacar outros países ali na região e uma outra confusãozinha que vai ser interessante a gente acompanhar em relação à OTAN, porque Donald Trump convidou alguns aliados para fazer a proteção do Estreito de Hormuz, por exemplo. Muitos disseram não, a gente não vai se meter nisso. E Donald Trump falou, tudo bem, lembrem-se que é o meu dinheiro que basicamente sustenta a OTAN. Marcília, quer complementar rapidamente? Eu acho que é um bom indicativo de deterioração de um regime quando o ministro da Inteligência é pego.
né? Porque, quer dizer, o responsável exatamente pela estratégia, né? Deu ruim. É pego pela estratégia do inimigo. Quer dizer, isso mostra o estado de putrefação em que está o Irã. Posso só acrescentar um ponto ao que a Ana mencionou? É inacreditável a omissão e a covardia dos colegas de OTAN. A gente viu agora, a Índia está enviando navios agora para proteger o Estreito de Hormuz. A Índia entendeu a importância. A Índia, enquanto os europeus que dependem sim do escudo da OTAN, esses dependem diretamente, estou falando de fronteira física, né? Não, é o Macron, olha, quando tudo se acalmar, vamos sim proteger os navios. Mas não, pera, se acalmar quando? O problema é agora. Os ingleses também tiram o pé, vamos aí apostar em diplomacia. Então, do que essa gente... Aí você entende a decadência da Europa, né? E óbvio que não faltaram recados. Foi o ano passado que o vice-presidente americano foi lá e apontou os dedos para os alemães, dizendo claramente o que a Alemanha estava se transformando. O Marco Rubio tem falado isso frequentemente. O Donald Trump não perde uma oportunidade de dizer isso na cara dos líderes com os quais, obviamente, ele conversa. Scott Bassett também. O Scott Bassett fez... recentemente o Scott Bassett. E os europeus não se mexem. É inacreditável. Nós estamos falando... A Ana foi gentil, sem o dinheiro dos Estados Unidos, não existe a OTAN. Assim como, sejamos justos com a Segunda Guerra, muita gente se aliou. A guerra foi decidida quando os Estados Unidos entraram. Ponto. É um fato. Foi a força americana. Pergunta se o Churchill estivesse entre nós e falava assim, se eu não tivesse o apoio que Roosevelt mandava por debaixo dos panos, inclusive do Congresso americano, não teria nem resistido até aquele momento. Ele sempre foi grato. Exatamente. Ou Pelo seja, menos. a OTAN existe porque existem os Estados Unidos. No orçamento, na força militar, na tecnologia, bom, seja lá o que for. Fatos são fatos, não vamos fugir deles.